Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pai da aviação mundial, o pioneiro nessa arte de voar pelos céus de maneira controlada. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, o homem que tem algo em comum com Einstein, o nome de guerra Betinho. Eu ainda me lembro da primeira vez que eu voei em um avião. Eu estava fazendo uma viagem para uma sessão de autógrafos que eu tinha em São Paulo para o lançamento do meu primeiro livro. Eu não estava com medo não, mas eu estava bastante ansioso para aquele voo. Eu sempre sonhava, poxa, um dia eu quero muito voar de avião, como será que é? Né? Eu não fazia a menor noção do que era. Mas assim, quando eu estava dentro da aeronave foi muito legal. Eu sentei do lado da janela, ficava olhando assim para baixo, para a vista, para tudo. Eu não perdi nenhum segundo da viagem, por isso que eu fiz questão de voar durante o dia, quando estava tudo bem claro pela janela. E então quando o avião ele decolou, uma potência absurda, eu nunca havia experimentado algo assim. Imediatamente minha cabeça foi para trás, assim na poltrona, eu arregalei os olhos, comecei a tremer, né, o avião todo sacudindo, e aí ele subia, e subia, e dava aquele friozinho na barriga, como quando você tá em uma montanha-russa, num parque de diversões, aqueles brinquedos que te fazem rodopiar. Bom, eu não fiquei com um pingo de medo, porque eu não sinto medo, mas foi muito emocionante, muito interessante. E o resto da viagem é tudo tranquilo ali. E você, se lembra da primeira vez que você voou em um avião? Descreva aqui embaixo nos comentários para trocarmos experiências. O Santos Dumont ele nasceu em 1873 em Minas Gerais, numa cidade que atualmente ganhou seu nome de Santos Dumont, e desde pequeno ele desenvolvia um interesse por aeromodelismo, pelo funcionamento de máquinas e a sua construção. O seu pai era um inventor nas horas vagas e um cafeeiro, e ele acompanhava ali o dia a dia de trabalho na plantação. Quando criança, ele começou a aprender a dirigir as locomotivas na fazenda. Cara, quem tem locomotiva na fazenda? Santos Dumont já devia ter nascido milionário, velho. E ele se tornou um exímio motorista com poucos anos depois. Lá em Ribeirão Preto ele se divertia construindo pipas e pequenos aeromodelos que tinham hélices que giravam. Ele era fascinado pelos livros de Júlio Verne, que contavam aventuras em balões, e isso só aumentou o seu fascínio pela aeronáutica. Ao saber que na França muitos avanços haviam acontecido nesse tema, aí é que ele ficou doido mesmo para ir para aquele país. Ele foi incentivado a seu pai a estudar mecânica. Então ele começou a se dedicar ao automobilismo e aos estudos de ciências como a mecânica, a aeronáutica, a engenharia e a eletricidade. Ao completar 18 anos, o Santos Dumont ele foi para a Inglaterra para aperfeiçoar seu inglês e depois foi para a França. E quando seu pai morreu, ele tinha 24 anos e a partir disso ele passou a se dedicar ao balonismo, que era o que havia ali naquela época. E foi aí que ele criou o menor balão daquela época, que ficou chamado de Brasil, que ele tinha um diferencial, todos os balões eram movidos a ar quente, o dele era a hidrogênio. E depois ele começou a fazer vários testes, vários projetos para aperfeiçoar o balonismo. E a cada um ele ia dando um numeral mesmo para ficar mais fácil a nomenclatura. O número 1. Esse balão dirigível foi o primeiro da história a ter um motor. Só que o seu voo inaugural não deu muito certo, isso porque quando ainda estava no chão, as suas velas, o pano, ele rasgou por conta de uma manobra mal feita pelos ajudantes que estavam ali puxando as cordas. Então, 2 dias depois, eles conseguiram reparar aquilo e lançaram o balão dirigível. Só que quando ele estava lá em cima, teve um pequeno problema numa bomba que jogava o ar. Então ele começou a se dobrar e a cair rapidamente. Teria sido uma queda mortal, visto que eles estavam a cerca de 400 metros de altura. E para a sorte de todos os tripulantes, inclusive do Santos Dumont, ele deu uma ordem que os homens puxassem as cordas no sentido contrário ao vento. Então isso meio que criou um atrito e diminuiu a velocidade do dirigível e, consequentemente, a força de impacto quando ele chegou ao chão. Por isso, eles conseguiram sobreviver a esse acidente. Vale destacar que o motor usado nesse dirigível foi feito pelo próprio Santos Dumont. Ele aproveitou um motor que havia e mais que dobrou a sua potência. Só que ele esquentava muito rápido, então, por causa disso, o Santos Dumont descontinuou seu uso nos modelos seguintes. Com o N2, o Santos Dumont deu uma aprimorada ali, conseguiu contornar a Torre Eiffel e pousou no mesmo lugar onde N1 havia caído, só que dessa vez em segurança. E no ano de 1900 foi criado um prêmio para quem conseguisse fazer isso que ele fez, só que em menos de 30 minutos, o que era algo que nunca havia sido feito antes. Então Santos Dumont ele passou a pesquisar, a estudar e a planejar como ele iria conseguir bater aquela meta. E assim ele criou o N4, o N5 e o N6, tentando ali aumentar a velocidade dos seus dirigíveis. No N5 ele sofreu um acidente trágico que quase o matou. Já no 6 o que aconteceu foi o seguinte. Com o N5 ele havia passado 10 minutos do tempo previsto e ainda se chocou contra um prédio, que acabou explodindo e destruindo completamente o seu dirigível.
e ele por sorte não sofreu nada. Daí um mês depois ele tentou novamente com o N6 e dessa vez foi um sucesso. Ele conseguiu cumprir a prova e ficou com a recompensa de 129 mil francos. E o que ele fez com esse prêmio? Ele repartiu metade para os seus mecânicos e ajudantes e a outra metade ele ficou para ele não. A outra metade ele deu para os necessitados de Paris. Então, um grande homem, um grande inventor. E a partir daí o Santos Dumont ficou internacionalmente reconhecido como o pai do dirigível, também o patrono da aviação. E ele recebeu diversos convites de países que queriam que ele fosse para lá, como por exemplo o príncipe de Mônaco, que ofereceu a construção de um hangar para ele, para que ele continuasse fazendo seus experimentos lá em Mônaco. Os Estados Unidos também lhe fizeram a proposta para ele ir para lá, Inglaterra, e recebeu condecorações do presidente do Brasil enviadas para ele. Outra curiosidade é que o Santos Dumont foi o primeiro a construir um hangar, onde ele guardava suas invenções. E ficava aqui no Brasil. E daí em diante, Santos Dumont passou a fazer dirigíveis para objetivos específicos. O 7 foi para corridas, o 8 foi uma réplica do 6, que foi feita para um colecionador que eu havia encomendado. O 9 foi para passeio, o 10 ele tinha um propósito de ser um ônibus aéreo, só que não foi completado. O 11 foi uma versão menor do 10, o 12 foi uma réplica do 9 e o 13 foi o último, que ele era um misto, um híbrido de hidrogênio junto com ar quente. Ele era sustentado, né, por esses balões. E só que ele foi destruído em uma tempestade antes mesmo de ser testado. Ele seria capaz de ficar suspenso semanas no ar, só que aí infelizmente veio uma tempestade e destruiu antes mesmo dele ser testado. Em 1904 surgiram 3 prêmios principais de aviação, onde o maior deles dizia que a aeronave deveria voar sem nenhum auxílio externo, nem por meio de rampas, nem nada, catapultas ou o que seja, e deveria voar a cerca de 1000 metros em um ambiente fechado. Daí o Santos Dumont construiu o famosíssimo 14 bis. Ele possuía 10 metros de comprimento, 4 metros de altura, 12 metros de envergadura e alcançava 30 km por hora. E tinha um peso de 205 kg. No ano de 1906, ele realizou o primeiro voo do 14 bis para uma plateia de cerca de 1000 pessoas, mais os avaliadores do Comitê da Aviação. E assim ele conseguiu voar na frente de todas aquelas pessoas sem nenhum meio externo, decolando do chão com a sua aeronave, onde ele comandava de pé. Bem diferente dos aviões modernos, onde o piloto ele leva o avião dormindo praticamente o voo todo. E aí ele conseguiu percorrer a uma altura de cerca de 3 metros. Ele percorreu em 7 segundos 60 metros. Foi bastante rápido e isso gerou uma comoção, uma grande emoção em todos os telespectadores e nos juízes também. E daí que ele ficou conhecido como o pai da aviação. A treta com os irmãos Wright se deu pelo seguinte: os americanos disseram que haviam feito um voo lá nos Estados Unidos antes do Santos Dumont realizar sua façanha, só que eles tinham medo de que outras pessoas vissem seu projeto, copiassem e roubassem sua ideia, por isso eles não demonstravam para ninguém. Então ficou naquela coisa ali, né? Eles falaram que fizeram, mas não tinham como provar, não tinham nada datado, nenhuma testemunha. E por isso apenas os americanos acham que eles foram os primeiros a voar. Mas Santos Dumont ele provou, fez na frente de todo mundo, sem vergonha. Dali Brasil! Então o Santos Dumont ele começou a sofrer de esclerose múltipla e se aposentou em 1910, porque ele via que não tinha mais condições de ele continuar fazendo aquilo que ele tanto amava, e por isso ele deu espaço aos novos inventores. Só que aí, em 1914, houve a Primeira Guerra Mundial e infelizmente a sua invenção, o avião, foi usada para levar bombas que mataram muitas pessoas. O Santos Dumont ficou muito triste de saber disso. Claro, com certeza qualquer um de nós se sentiria assim, se nossa obra-prima fosse usada para o mal. E então ele começou a fazer manifestações, protestos para que não se usassem mais os aviões em guerras, onde ele chegou até mesmo a fazer o pagamento de uma recompensa para quem escrevesse a melhor carta, o melhor modelo, para que ele enviasse para a Liga das Nações, que era a ONU da época. E então, diante de tudo aquilo, ele acabou se suicidando. O Santos Dumont recebeu várias homenagens após a sua morte, como por exemplo em 2006 ele foi reconhecido como um herói nacional. Ele também em 1976 teve o seu nome dado a uma das crateras da Lua. O primeiro aeroporto do Rio de Janeiro leva o seu nome, Santos Dumont. Existe uma estatueta do seu busto no Aeroporto Internacional de Salvador. E muitas cidades pelo Brasil, inclusive a cidade onde ele nasceu, receberam seu nome, Santos Dumont. Outras invenções, talvez você não saiba, foram o relógio de pulso, que ele pediu para seu amigo Louis Cartier, que fizesse para ele, antigamente os relógios eram de bolso, e também o chuveiro de água quente, ele fez em sua chácara aqui em Minas Gerais. É um projeto bem interessante, que hoje em dia facilita bastante a vida da gente. E a gente vai ficando por aqui, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem em suas redes para ajudar a divulgar esse canal. Beijinho, beijinho, um abraço e tchau!